Bom, nós vamos seguindo aqui com o resumo das lições aplicadas nessa segunda edição do Programa de Educação Cristã, PEC 2021, ministrados aí pelo nosso irmão presbítero Silas na nossa congregação, das 9 às 11, em domingos alternados, tá? No último áudio, a gente falou sobre a lição de número 4, onde Paulo encoraja os irmãos da comunidade de Filipos a permanecerem na unidade da fé, tendo Jesus como referência de mentalidade, de comportamento, na vivência, na vivência da partilha do Evangelho, da vontade de Deus, do propósito de Deus para a humanidade. Tá ok? Então ele falou sobre a firmeza, coragem, humildade e grandeza de Cristo e viver como filho de Deus. E agora, nessa quinta lição, Paulo vai destacar ainda no capítulo de número 2 dois exemplos de pessoas que estavam em unidade de fé e de propósito, como ele, né, nessa vivência e partilha do Evangelho de Jesus, que é a mensagem de Deus para o ser humano. E ele vai dar essas duas referências, né, citando as experiências que ele tinha com esses dois irmãos. Na primeira parte a gente vai falar sobre Timóteo, o apoio e o serviço de Timóteo, no capítulo 2, versículos 19 a 24, e na segunda parte o apoio a Paulo, né, no serviço de Epafrodito, versículos 25 ao 30. Na primeira parte, vamos ver o que Paulo fala sobre Timóteo, versículos 19 a 24. Espero no Senhor Jesus que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide do vosso estado. Porque todos buscam o que é seu, e não o que é de Cristo Jesus. Mas bem sabeis qual é a sua experiência, e que serviu comigo no Evangelho como filho ao Pai. De sorte que espero vê-lo, que espero vou-lo enviar logo e que tenha provido aos meus negócios. Então, Timóteo é alguém de extrema confiança de Paulo. Paulo sabe do caráter, né, e da vida de Timóteo, e tem até ele mesmo como um filho, tem essa relação paternal com Timóteo. Tamanha é a harmonia, a afinidade e o relacionamento deles, de Paulo como um pai e de Timóteo como um filho, até por conta da idade de Paulo, da vivência e da experiência de Paulo, e da idade e a vivência de Timóteo, como os dois se relacionavam com respeito, né? Tinha esse respeito da parte de Paulo como um pai, né, que sabia conduzir um filho na fé, no Evangelho da Graça, com respeito, com um bom caráter, com um bom testemunho, com coerência. E então Timóteo retribuía, né, em harmonia com essa relação, com um bom filho, seguindo os exemplos, tendo Paulo como uma ótima referência, e ambos, tanto Paulo como Timóteo, sempre seguiam o modelo de Jesus, que é o padrão de mentalidade e comportamento visto no Evangelho, não só anunciado por Jesus, mas também vivido como voz de Deus para a humanidade, para uma vida melhor, né? Uma vida verdadeira, uma vida abundante, como diz João no seu Evangelho, no capítulo 10, versículo 10. Tá ok? Então, Paulo tem extrema confiança em Timóteo e diz que em vários momentos Timóteo esteve junto com ele e apoiou ele em tudo. Sempre esteve ajudando, numa mesma unidade de fé, no mesmo propósito, com a mesma visão, e isso foi fundamental. E Paulo queria logo enviar Timóteo para poder ter notícia dos irmãos da comunidade de Filipos e também partilhar com os irmãos da comunidade de Filipos tudo em relação ao Evangelho, a uma vida vivida com Deus e com o próximo, tendo sido iluminado pelo poder do Espírito Santo no Evangelho de Jesus, segundo o exemplo de vida que ele trouxe. Tá ok? Então, assim, tinha muitas outras pessoas que não estavam procurando isso, estavam apenas procurando o que era seu, mas Paulo deu um bom testemunho a respeito, falou bem, boas palavras a respeito de Timóteo, para que os irmãos pudessem recebê-lo aí sem preocupações de que haveriam outras intenções por trás do envio de Timóteo. E agora, na segunda parte, Paulo vai falar sobre Epafrodito, um outro irmão que também
foi uma bênção, por assim dizer, né? No trabalho de Paulo em viver e partilhar o Evangelho com outras pessoas que criam. Versículos 25 ao 30 diz assim: Julguei, contudo, necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão, e cooperador e companheiro nos combates, e vosso enviado para prover as minhas necessidades. Tá? Então Paulo queria mandar Timóteo, mas ainda não havia sido possível, mas ele então, por alguma questão, ele prefere enviar Epafrodito e não Timóteo, embora ele esteja muito afim de mandar Timóteo para estar com os irmãos, mas só que ele precisa mandar Epafrodito e não Timóteo. E seguindo o versículo 26, porquanto tinha muitas saudades de todos vós, e estava muito angustiado de que tivestes ouvido que ele estivera doente. Tá? Então aqui a gente vê uma grande possibilidade. Mandou Epafrodito e não Timóteo, porque os irmãos da comunidade de Filipe estavam preocupados com a questão da saúde de Epafrodito. Então Paulo envia para que os irmãos estivessem sossegados e vissem que Epafrodito, embora tivesse passado por uma grande dificuldade, ele estava bem. E Paulo então envia Epafrodito para junto dos irmãos da comunidade de Filipos para trazer também esse sossego para eles que estavam preocupados. Versículo 27. De fato, esteve doente, Paulo falando a respeito de Epafrodito, e quase à morte. Mas Deus se apiedou dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não estivesse tendo tristeza sobre tristeza. Ou seja, Deus abençoou, Epafrodito ficou curado, e não só Paulo, não só os irmãos agora poderiam ficar em paz, como também Paulo estava declarando que ele estava em paz. E Deus teve piedade, não só de Epafrodito, o curando, mas também de Paulo, porque se Epafrodito não é curado e morre, Paulo teria tristeza sobre tristeza, ou seja, a tristeza dele seria muito grande por conta da dedicação e de quem Epafrodito era em todo esse trabalho de evangelização. Versículo 28. Por isso vou-lo enviei mais depressa, para que, vendo outra vez, os regozijeis, e eu tenha menos tristeza. Tá bom? Então o texto é claro aí, não precisa nem ficar explicando muita coisa. Recebei-o, pois, no Senhor com todo gozo, e tende-o em honra, porque pela obra de Cristo chegou até bem próximo da morte, não fazendo caso da vida para suprir para comigo a falta do vosso serviço. Tá, então repetindo aí o versículo 30, porque pela obra de Cristo chegou até bem próximo da morte, não fazendo caso da vida, para suprir para comigo a falta do vosso serviço. Ou seja, para que houvesse essa ligação entre os irmãos da comunidade de Filipos e Paulo, e eles estivessem em comunhão, em contato, em conexão, Epafrodito, mesmo à beira da morte, vai até Paulo para levar informações, e então Deus se apieda e Paulo prefere mandar Epafrodito e não Timóteo, para que os irmãos também pudessem ver que ele estava bem, tinha se recuperado, e todos possam reconhecer o esforço dele, o sacrifício dele, e uma vez reconhecendo, pudessem aí ficar felizes, regozijantes, porque pelo fato dele não ter feito caso da própria vida para estar apoiando aí nessa conexão, nessa comunhão. Tá? Todo mundo seguindo o mesmo exemplo de Jesus, ninguém se gloriando em si mesmo, ninguém fazendo competição, ninguém tentando ser melhor do que ninguém, simplesmente todo mundo seguindo o exemplo de Jesus, não esperando nada em troca, apenas querendo doar, se entregar, servir. Paulo era assim, Timóteo era assim, Epafrodito era assim. Paulo está usando eles como exemplos, a serem citados e serem considerados
pela comunidade de Filipos, para que eles continuem também nesta mesma direção. Então esse é o resumo da nossa quinta aula, apoio e serviço de Timóteo Epafrodito, nessa visão e nesse trabalho filantrópico de Paulo para com a comunidade de Filipos e tantas outras comunidades que iam sendo formadas pela fé, né, em Jesus. Amém? Terminamos aqui. O resumo da próxima lição, que foi a lição de número 6, onde Paulo faz uma advertência aí aos irmãos da comunidade de Filipos contra os falsos mestres e incentiva os irmãos da comunidade de Filipos a conservarem os frutos do Espírito. Tá ok? Deus abençoe. Vamos continuar refletindo, meditando na palavra e deixando que o Espírito de Deus nos influencie e nos transforme através da obra que ela faz dentro de nós pela fé em Jesus. Amém. Deus abençoe.